Em 1932, aconteceu no Brasil a Revolução Constitucionalista. Foi a primeira e a maior revolta contra o governo de Getúlio Vargas. Acreditando na união e adesão de todos os outros estados da nação, o estado de São Paulo se mobilizou e liderou a tentativa de derrubar Getúlio do poder e promulgar uma nova Constituição para o Brasil. Todo o estado se mobilizou. Homens, mulheres, jovens e idosos. Mais de 300 mil voluntários de todas as classes sociais se apresentaram para combater na Revolução, num movimento cívico jamais visto no Brasil. No início dos combates, quando as tropas já estavam em marcha, Getúlio Vargas, numa grande manobra política, no momento decisivo, conseguiu reverter a situação a seu favor, recebendo grande apoio militar do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, deixando São Paulo sozinho nessa revolta, que contava apenas com um pequeno e parcial apoio do estado do Mato Grosso. O sacrifício foi enorme, material e humano. Foram milhares de feridos. Muitas vidas se perderam de ambos os lados. Os paulistas, cercados e isolados, não poderiam mais sustentar a luta. E pelo bem de todos os brasileiros, resolveram abandonar a revolta e depor as armas. A guerra durou cerca de 90 dias. Entre julho e outubro de 1932. Em 1933 foi organizada uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1934 foi promulgada a nova Constituição do Brasil, um dos principais objetivos da Revolução e que, de certa forma, significou para São Paulo uma grande vitória. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Bom, estamos no mês de julho e o nosso assunto hoje é 9 de julho, data que marca a Revolução Constitucionalista de 1932. E para falar desse assunto com a gente, recebemos o professor Nelson Rui Turano Galante, ele que é filho de um combatente, o Antônio Galante, que dá nome ao museu do MMDC aqui em Rio Preto, que a gente viu aí na abertura do nosso programa, esse museu que foi fundado pelos herdeiros dos combatentes em 2011. Seu Nelson, muito obrigado por vir aqui participar com a gente e queria que o senhor falasse um pouquinho dessa data, que para muitos é só mais um feriado, mas que é uma das datas mais importantes do nosso estado. Então, a Revolução Constitucionalista de 32 está completando agora 85 anos. E nós iremos comemorar agora dia 9 de julho, próximo domingo. E eu sou o Nelson Rui Turano Galante, filho e sobrinho de ex-combatentes. E estou representando aqui a Sociedade de Veteranos de 32, MMDC, Seção Rio Preto. Estou aqui representando o nosso presidente, o Dr. Giovanni Spirandelli da Costa, que encontra-se hospitalizado e passa bem. Sofreu uma cirurgia de emergência, mas passa bem. O convite do senhor Alexandre Gama, desta TV Câmara, fomos convidados por ele
para toda a população de São José do Rio Preto para participar do evento 9 de julho, próximo domingo, de manhã, a partir das 9 horas, de frente ao Fórum. O local este será representado e será lembrado a Revolução Constitucionalista de 32. Entrega de medalhas, Dr. Sinésio de Melo Oliveira, aqui se encontra a medalha dele, Sinésio de Melo Oliveira. Daqui a pouquinho o senhor vai explicar para a gente o que são essas medalhas que o senhor não. traz no peito aí. As pessoas agraciadas com desfile, palestra e memórias dos heróis de 32. Nesta oportunidade, eu gostaria de convidar a todos os telespectadores desta TV Câmara, Rio Preto, para visitarem o nosso museu Tenente Constitucionalista Antônio dos Santos Galante, nosso pai falecido. Foi inaugurado em 23 do mês 5 de 2013, localizado no térreo do 17º Batalhão da Polícia Militar, o CP5, Avenida dos Estudantes, 1980, Boa Vista, Rio Preto. Observação, existe lá por volta de 300 ou 400 itens referentes à memória dos combatentes. Fotos, jornais, revistas, armas, munições, granadas, farda, pratos de alumínio que meu pai dedicava quando esteve preso à família e à Revolução 32. Ele fazia com canivete e depois escurecia com lápis. Tem 2 pratos lá, na memória da Revolução. A visita é grátis no museu, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. E nós temos aqui um telefone, se alguém quiser agendar a visita para escolas ou empresas, telefone 017 3231 7771. Bom, Fernando, a gente viu aí o seu Nelson falando do museu, você produziu o documentário lá, né? Fala um pouquinho da data pra gente, Fernando. Logo que inaugurou o museu, eu fui lá. Acho que fui o primeiro que fiz imagem lá. Fiz imagem, achei importante. Falei, nossa, porque eles estavam acanhados ali, ali no prédio, ali onde era o tiro de guerra, ali embaixo, uma salinha pequena, né? Só chegou era muito pequenininho, então precisava realmente de... Né? Todo museu é importante, né? Principalmente para Rio Preto. Primeiro falar do pai dele, né? O pai dele foi um dos maiores políticos da região, um dos maiores. Além de tudo, um homem benemérito, uma pessoa que sou galante. História em Rio Preto, história. Ele talvez foi o político daqui da região, que foi prefeito de Cedral 5 vezes. Talvez o político teve maior participação e maior coleguismo com os políticos da região. Era um homem querido. Por que também, como eu falei de benemérito? Porque ele foi presidente, né? Isso a gente, voluntariamente, do alarme aqui do consórcio de Mineral, quando estava começando, né? Exato. Que ele sucedeu o Canto do Brasil Esteira, que construiu, que fez. Então, quer dizer, o pai dele... Outra coisa importante, né, que por isso que o nome nada melhor do que o seu Galante, né? Outra coisa importante também de dizer do seu Sinésio, foi prefeito em Rio Preto, Sinésio mesmo, pai do doutor Leon, que nós estamos sabendo não está bem, né? Uma pena, né? Uma peninha. Uma pessoa fantástica. Idade avançada. Então, e o doutor Sinésio foi prefeito de Rio Preto, e o prefeito de Rio Preto fez o primeiro calçamento paralelepípedo na cidade. Isso é importante, a cidade ficou bonita com o doutor, né, Sinésio Melo Oliveira. E eu acho a data muito importante, para você ter uma ideia, em 1932, o Rio Preto Automóvel Clube, primeiro clube da cidade, fundado em 3 de maio de 1920, na rua Silva Jardim, esquina da Rua Voluntários, virou ponto de quê? De alistamento. Exatamente. E as mulheres dos homens abastados da cidade costuravam fardas. Fardas, e fazia os bibis, farda, costurando e agendando... alimentação para eles, né? Para ser enviado para as trincheiras, né? Então, muitas senhoras de Rio Preto, que a maioria já faleceram, eram as beneméritas, né? Que eram as pessoas que faziam todo o suporte dos revolucionários. Você vê que a cidade cresceu muito, hein? Cresceu. A cidade cresceu, mas cresceu muito, porque a cidade era um polo. Rio Preto era a primeira cidade do estado. Rio Preto virou um polo por causa da Revolução. Em 32, Rio Preto tinha quantos habitantes? Dá para ter uma ideia? 30 mil, 40 mil? 25 mil por aí, né? Tinha muito ainda na zona rural, muito.
Mas Rio Preto foi um polo muito grande, né? Que é fantástico a história disso. E a gente fala do Dr. Sinésio, eu acho que ele vai estar no final. Nós temos hoje aí, segura nas cadeiras do povo em casa aí, que nós temos um documentário aí que é esse de tirar o chapéu, né? Muito importante. Há cerca de 1.000 pessoas, mais ou menos, da região de São José do Rio Preto que participaram da Revolução de 32. Vamos só explicar para o telespectador, até os mais jovens, o que foi a Revolução de 32, professor? Olha, o início da Revolução de 32, onde começou o estupim, foi dia 23 de maio de 32, um movimento na Praça da República, em São Paulo, e onde houve essa aglomeração de pessoas, e aí foram assassinados os 4 jovens que deu o nome da Revolução MMDC, Martins, Biragaia, Drauzio e Camargo. Sim. A Revolução, a gente comemora sempre em 3 datas, depois ela eclodiu em 9 de julho de 32, né? Aí foi a Revolução que foi já todo mundo para frente de trabalho, frente de luta, e todo mundo de todas as regiões se concentrando nas regiões. O pessoal daqui de São José do Rio Preto foi para a região de Mococa, foi para a região de Itobi, foi lá para a região de São Sebastião da Grama, onde veio a falecer no final da Revolução meu tio, com 21 anos de idade, o Carmo Turano. Quer dizer que no seu nome tem 2, carrega dois 2, que coisa importante, hein? E assim, foi São Paulo contra o Brasil. Isso foi São Paulo contra o Brasil, só Mato Grosso que ajudou, que participou junto com São Paulo, e todos os outros estados, na hora saíram fora, ficou só os 2 estados, São Paulo e Mato Grosso. E numa hora dessa, era para depor o governo de Getúlio. O que São Paulo queria? Depor Getúlio. Depor o Getúlio, porque era um déspota, um governador, um presidente que estava aí já há anos, sim, e ele era um ditador. Então, a intenção da Revolução foi para derrubar o presidente da República, Getúlio Vargas. Aí, então, depois do término, foi aproximadamente aí, durante 3 meses a Revolução, e aí, então, foi quando o Brasil, o Estado de São Paulo se rendeu e perdeu a Revolução. Mas, no fim, acabou ganhando, porque depois, em 1934, veio a Constituinte. E isso, sim, que era o importante. Meu pai foi gerado muito, através disso, né? Exatamente. Foi. Lutou muito para ter essa Constituinte a vida inteira, sofreu, apanhou, quebraram todos os dentes da boca dele, ele tinha estilhaço de granada, costela quebrada, mas ele acha que valeu a pena porque depois veio a Constituinte. E meu pai, mesmo assim, não se conformava porque o Getúlio abriu a eleição, deu eleição para o pessoal e o Getúlio ganhou. Nós podemos, para ilustrar um pouquinho, nós temos ouvido a Sinfonia Rio Pretense, que é um dos melhores para o povo acha, porque nós temos fotos. Essas fotos que vocês vão ver ali são fotos em frente ao Cardeal Leme, fotos de dentro do Cardeal Leme, porque o Cardeal Leme virou um forte, né? Exatamente. Virou um forte. Tem a história da Curva da Galinha, que as pessoas não sabem até hoje, né? Que ali era a entrada da cidade e ficou porque era o Tenente Galinha. Exatamente. E, então, é uma história muito grande. Nós temos na Sinfonia um vídeo. Cardeal Leme era onde é o Fórum hoje. O Fórum hoje. Então, ali. Por isso que não é o fórum. No frente do fórum tem tem lá o monumento. O monumento da Revolução. Tem o monumento lá, da Revolução sem dúvida, sem dúvida. Vamos ver. Na frente do fórum. Porque essas fotos são fotos de gente de Rio Preto, né? Foto da Revolução. Então, olha só, então essas fotos são importantíssimas. Vamos ver esse pequeno documentário.
Ok, gente, estamos de volta. Conferimos esse trechinho, então, da Sinfonia do Fernando, que retrata a Revolução de 32 sob a vista dos rio-pretenses. Hoje, para falar sobre a Revolução, a gente recebe o professor Nelson Rui Turano Galante, ele que é filho do Antônio Galante, um combatente de 32, né, seu Nelson? A gente está vendo aí, a gente falou das medalhas que o senhor está carregando. Explica para a gente o que são essas medalhas que o senhor traz aí. Então, essa medalha é a medalha instituída para São José do Rio Preto, a região de São José do Rio Preto, com o nome aqui do Sociedade de Veteranos de 32, de São José do Rio Preto, com o capitão Sinésio de Melo e Oliveira. É uma medalha maravilhosa que é instituída em São José do Rio Preto já há muitos anos e agraciada às pessoas que têm alguma relação com a Revolução 32. Essa aqui foi agraciada há alguns anos já em nome do meu pai, Antônio dos Santos Galante. Essa outra medalha, agraciada com o nome do meu tio, Carmo Turano, falecido com 21 anos, na cidade de São Sebastião da Grama. Depois ele foi trasladado e ele está num túmulo no cemitério de Cedral. E essa última aqui, eu recebi esta medalha por ser filho e sobrinho de 2 revolucionários de 32. Foi em São Paulo, há algum tempo atrás, e eu fiquei muito emocionado nesse dia, porque eu era a pessoa mais nova de todos que estava recebendo esta medalha. É muito linda e é uma responsabilidade muito grande que a gente tem que carregar, porque aqui tem nome de 2 pessoas muito queridas da Revolução. Tem Turano e tem Galante. Sem dúvida. E olha, eu vou dizer, eu convivi muito com o Dr. Rubens, né? Que era uma pessoa fantástica de Rio Preto, né? Rubens Martins, Rubens Godoy. Isso, ele foi E presidente também. Presidente, um entusiasta. Presidente da Sociedade Veteranos 32. E ele falava assim, eu fiz uma pergunta uma vez para ele no ar, falei assim, o senhor não teme uma hora esvaziar disso? Ele falou, não. Filhos e netos, a hora que sabe da história, se apaixona. Não tem dúvida. É uma paixão que leva, porque saber que um pai foi combatente foi uma coisa que, uma luta, isso é fantástico, sabe? Então, a pessoa se pica pela coisa da história, de ver que o pai foi lá lutar. Nós não temos, nosso Brasil é um Brasil que nós temos pouco no registro, né? Tirando a Guerra do Paraguai, que a gente aniquilou quase o Paraguai, mas nós somos pouco. Então, essa Revolução de 32, talvez foi a maior guerra que a gente pode dizer. Né? Que a gente pode dizer que a gente até participou, né? Participou. Muitas mortes, faleceu muita gente. Tem uma ideia quantas pessoas morreram de São Paulo? Olha, me passaram essa informação que não é muito correta, mas me parece que faleceram mais de 400 pessoas. E de Rio Preto, gente? De Rio Preto. De Rio Preto. Do estado foi, Foi muito mais. Parece que tem uma cidade aqui na região que todas as ruas levam o nome de combatentes. Tem isso ou não? Tem o nome do meu tio Carmo Turano em Potirendaba, né? Potirendaba tem um nome, Rua Carmo Turano, e existe uma rua com o nome do meu pai aqui em São José do Rio Preto, né? Sim. Uma travessa, uma rua que começa ali onde era o Liban, na Avenida Zé Munia, e termina lá em cima no supermercado. O Zé Munia, inclusive, era amigo também, ex-combatente, e ali estão vários amigos dele, todos ex-combatentes, né? O Benedito Rodrigues Lisboa. E vários colégios com o nome, né? Voluntários de 32. Nós temos vários colégios do Estado que foram homenageados também com o nome de voluntários de 32. Tem um colégio aqui em Rio Preto com o nome de Voluntários de 32, né? A própria Rua Voluntários de São Paulo, né? De São Paulo, e em Cedral tem o colégio Carmo Turano. Que foi mudado, né? A Voluntário de São Paulo não chamava Voluntário de São Paulo, chamou após a Revolução. Então, tem que se dizer isso, da importância que foi a Revolução, que se mudou uma das ruas principais da cidade para a Rua Voluntária de São Paulo. Isso é muito importante. E são poucas as cidades que têm, como Rio Preto, né, que existe uma Sociedade de Veteranos de 32, e nós temos reuniões toda segunda, quarta-feira do mês, lá no CP5, e a gente pretende levar isso enquanto tiver vida, trazendo para a nossa confraria também pessoas, netos e bisnetos, de pessoas jovens, porque um dia nós estamos passeando, viajando, e os jovens têm que tomar conta disso daí. Há um tempo atrás cogitou-se mudasse ali o monumento da Revolução lá para frente do CPI. Como é que está aí? O Spirandelli já conseguiu a mudança, já conseguiu tudo. O que está faltando é verba, é dinheiro.
Ele já Porque- ficou em frente ao cemitério Isso, da ficou em frente ao ressurreição. cemitério, tem Foi fotografias. muitos anos, muitos Depois anos. veio para frente do fórum. Agora está faltando verba, porque me parece que é muito difícil tirar o mausoléu de onde está e levar para lá. Tem que ser desmontado parte por parte, porque é tudo encaixado em granito. E me parece que aqui não tem nenhuma firma que queira fazer isso, com medo de quebrar tudo aquilo. Não é um né? serviço barato, né? Então, é uma E o coisa fuzil que difícil. estavam roubando? Então, já? o fuzil Como é que tá estavam o- roubando, o Spirandelli conseguiu recuperar e está com ele. A gente vai achar uma forma de, quando levar o mausoléu para lá, colocar o fuzil novamente. Esse fuzil Que também coisa, que hein? tem em Cedral, em cima do túmulo do meu tio, também foi roubado. O povo não respeita, né? Tem um soldado morto, caído, com o peito aberto, e o fuzil estava no meio entre o corpo O dele. corpo dele, né? Não dá para Foi- chumbar ali, Foi roubado soldar. esse fuzil e na hora que puxaram, porque ele estava parafusado no corpo, na hora que puxaram ele quebrou no meio. Esse fuzil está comigo, porque É um na fuzil hora, original de época? Original. Ah, e ele está com... Ele E- quebrou? Na hora que puxou, quebrou Quebrou. bem onde estava soldado. Poxa. Onde estava feito o furo. Eu agora vou recuperar esse fuzil, porque a pessoa, acho que na hora que fez essa arte, essa malandragem, essa falta de brasilidade, Sem dúvida. essa falta de civismo, deixou caído ali. Aí a pessoa do cemitério levou para casa da minha irmã. Nós vamos agora restaurar o soldado, colocar o fuzil outra vez, soldado mais vezes. Que bom. Porque aquilo é bronze, né? Se alguém um dia roubar aquilo lá, custa uma fortuna. E a gente vai ver a possibilidade de chumbar em cima do museu, E, em cima do túmulo. E eu vou dizer, eu não perco há muitas décadas, não é de anos, não. Eu não perco, estou lá sempre. Exatamente. E eu convido o povo para ir, porque é um ato civil, para começar. Não tem dúvida. Começa pontualmente, Exatamente não isso. tem um minuto a mais nem menos. Exatamente. Acho que às 8 horas da É. manhã, em ponto começa. Em ponto começa. É um ato cívico que a gente não vê. Não tem dúvida. Né? É muito bonito, é emocionante, tem a presença. É um, E dos, agora? é um dos eventos que o prefeito não falta. E agora nós temos feriado, né? De alguns Na anos verdade, pra cá, é feriado, mas esse ano cai num feriado domingo, né? somente no estado de São Paulo. Ô, E muita gente não sabe por que é feriado. Não sabe. Então a gente está promovendo, a gente vai se preparar, um grupo da Sociedade Veteranos 32, para a gente sair dando informação, dando palestra nas escolas, até em faculdades. Por que Porque- mudou essa solenidade aqui da praça lá para frente Então, do porque CPI? lá fica muito mais fácil, lá tem muito mais espaço e o mausoléu a gente deve levar lá para cima, né? E ainda falta alguns detalhes, onde que vai ficar, se vai ficar na parte de cá, na parte de lá, porque Sim. tem ali também aquele mausoléu dos 59 falecidos Dos do estudantes, acidente É, que do isso também Turvo. está lá, Então verdade. vai ser colocado um pouco mais para cima, para não ofuscar outro, que também é muito importante para São José do Rio Preto. E olha, eu acho o seguinte, muito importante ir lá conhecer o museu. O museu está muito bem estruturado, muito bem feitinho, em vidros e coisas. Eu fui lá, fui um dos primeiros a filmar, se não fui o primeiro. Né? O doutor Rubens me ligou quando foi e falou assim, Fernando, vamos inaugurar, acho que tal dia. Acho que eu fui no dia da inauguração e fiz questão de mostrar, porque eu sou entusiasta dessa coisa de museus. Eu tenho um museu da imagem do som. Eu acho importantíssimo isso, sabe? E está tudo junto lá, eu sou a favor também. Sou a favor Tudo disso. certo lá. De ir lá, porque é também a oportunidade das pessoas conhecerem Lógico. também, você pensa em conhecer, né, o museu, conhecer essas coisas. Eu acho muito Já foi importante. autorizado pelo fórum retirar de lá É. e levar lá para cima. Bom, gente, estamos chegando ao final É desse complicado. programa sobre 9 de julho, Revolução de 32. Só para a gente terminar, das peças que estão lá, o que o senhor considera mais raro, mais valioso? Olha, lá tem armamentos, tem os 2 pratos, né? Tem granada, tem um fuzil, que é um fuzil belga que o Dr. Godoy que ofereceu. Tem uma farda do meu pai, que a farda estava totalmente rota, né? Estava totalmente podre. Então o Spirandelli conseguiu com um novo manequim, foi feita uma nova farda, um novo vestimento, está novinha em folha, num manequim, né? Tem a bandeira paulista, que foi a bandeira que foi Original. da Revolução 32. Olha só. E um monte de peça. Tem uma carta de próprio punho do Santos Dumont, falando Eu tenho da uma Revolução peça, 32. inclusive, para doar, que eu lembrei, Então. foi bom me lembrar, que eu tenho
um disco original de 78 rotações que eu fui lá, não Nossa, tinha. que Eu vou doar lá para o museu. Importante ter lá, porque saíram vários, né? Discos, mas tem o primeiro original, tem lá. Tem muita revista, muito cartaz, tem muita muito. coisa, tem muita medalha. Tá certo, gente. Lembrando, o museu fica ali na museu sede fica da Polícia isso, Militar, Polícia né? Avenida do dos 75, Estudantes. isso. Quem quiser visitar, é de graça. Isso. O telefone, o senhor tem fácil telefone aí? eu tenho Tá aqui. aparecendo aí embaixo, ele já falou o telefone. Fernando, e a gente vai terminar com... Vamos terminar com emocionantíssimo. Acho que talvez é o documento mais precioso da Cometa Filmes, na minha opinião, porque em 1962, exatamente em julho de 1962, foi feito 30 anos da Revolução, estavam vivos. Exatamente. Hoje não tem mais nenhum vivo, Tinha nenhum. 2 vivos há 2 ou 3 anos atrás. Um faleceu com 102 anos, estava lúcido, o outro faleceu com 100 anos, e eu acho que já não deve ter Não mais deve ter ninguém. mais nenhum. Quando comemorou 30 anos, a cidade parou. Parou para fazer, então o pai Exatamente. dele, o doutor Sinésio, todos lá. Essa fotografia é emocionante. Não, é o filme, O senhor não, tem é o filme, né, com esse todos? filme. E é narrado pelo Sérgio Viotti. Lá em frente, todos em frente, o mausoléu, lá no cemitério. Tudo. Aí depois tem um todos, desfile na Bernardino de Campos, depois para em frente à igreja, Exatamente. tá o bispo, tá tudo. Gente, Todos. é emocionante. Talvez para mim o maior documento O maior da documento, em termos de importância histórica. né? porque essa narrativa que o Silvio Calabrese colocou com o Sérgio Viotti é demais. Bom, Então a gente vai se emocionar, as pessoas então, eles que são ainda descendentes, né, vão ficar... segura na cadeira aí. Isso. Professor Nelson Rui Turano Galante, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Nesse 9 de julho, lembrando aí 85 anos da Revolução. Valeu, Fernando. Vamos conferir, então, esse documentário da Cometa Filmes, recuperado pelo Fernando. A gente volta semana que vem. Um grande abraço e até lá. São José do Rio Preto comemora com justificado orgulho o 30º aniversário da Revolução de 1932 pela Constituição e pela liberdade da democracia brasileira. Esta música vibrante ecoava nos céus brasileiros como um toque de clarim. 1932 marcou uma etapa de civismo impressionante do povo paulista, de armas na mão, exigindo apenas o respeito à lei. 9 de julho ficará para a posteridade como afirmação máscula da gente do Planalto, lutando somente por um ideal, por aquilo que não tínhamos àquele tempo, uma Constituição. São Paulo foi acusado de tudo, de traição, de vilania, de torpeza. Chegaram até inventar que o movimento era separatista. Mas o tempo soberano em suas determinações se escoou, mostrando de que lado estavam a perfídia e a calúnia, com quem estavam a razão e a serenidade. Dias e noites gloriosas de vigília e sofrimento, de angústia e expectativa, viveu a gente paulista de 32, nas trincheiras, nos altos postos, nos lares, nas consciências. Numa unanimidade estupenda, ombreavam-se em todos os mistérios as classes mais diferentes. O operário e o industrial faziam parte do mesmo batalhão de voluntários. Costureirinhas e senhoras de alta linhagem costuravam lado a lado os mesmos agasalhos destinados aos que lutavam nos vários frontes. Os bens materiais foram esquecidos num milagre de desprendimento e as filas se estendiam, imensas, com criaturas se despojando de seu ouro e suas joias para receber em troca um singelo aro de metal, definindo uma atitude que perdura até hoje como uma das páginas mais belas da Cruzada Paulista. Dei ouro para o bem de São Paulo. Para o bem de São Paulo, o que quer dizer para o bem do Brasil. Vencidos pelas armas, a vitória nos sorriu depois, logo depois, com a realização dos nossos objetivos. Afinal, nossa terra conseguiu sua lei magna pela qual nos batíamos.
não for em vão o sacrifício de tantos que regaram com seu sangue generoso e bom a Constituição brasileira, afinal promulgada. Esta música vibrante ecoava nos céus brasileiros como um toque de clarim. O rádio, engatinhando naquele tempo, foi a sentinela avançada do movimento redentor. Conclamou, incentivou, entusiasmou, e foi o bálsamo dos que duvidavam, esclarecendo, e foi o rédio dos que sofriam, informando, e foi o arauto dos que estavam distantes, e conosco solidários em espírito, mas desarmados, divulgando, unindo os mesmos ideais, sonhando os mesmos sonhos. 25 anos depois, São Paulo desmente todas as calúnias que sofreu. Cada vez mais brasileiro, este São Paulo orgulhoso do seu passado de lutas, tranquilo dos dias de hoje com a certeza segura no amanhã de glórias. Este São Paulo das bandeiras heróicas, das chaminés anunciando o trabalho, dos movimentos patrióticos e redentores. Este São Paulo bom irmão, amigo dos menos protegidos. São Paulo verde dos cafezais alastrados. São Paulo cinzento dos arranha-céus atrevidos. São Paulo branco dos algodoais sem fim. São Paulo de mãos sujas de operários construindo progresso. São Paulo de mãos manicuradas e quatrocentonas. São Paulo é o silêncio que faz a última chamada. É o silêncio que responde. Presente. Depois será a grande asa tutelar de São Paulo. Asa que é dia e noite, sangue, estrela e mapa, descendo petrificada sobre um sono que é vigília. E aqui ficarei. Heróis mártires plantados, firmes, para sempre neste santificado torrão de chão paulista. Para receber-vos, feriu-se ele da máxima entre as únicas feridas na terra, que nunca se cicatrizam, porque delas uma imensa coisa emerge e impõe-se que as eterniza. Só para o alicerce, a lavra, a sepultura e a trincheira se tem o direito de ferir a terra. E mais legítima que a ferida do alicerce, que se eterniza na casa, a dar teto para o amor, a família, a honra, a paz. Mais legítima que a ferida da lavra, que se eterniza na árvore, a dar lenha para o leito, a mesa, o cabo da enxada, a coronha do fuzil. Mais legítima que a ferida da sepultura, que se eterniza no mármore, a dar imagem para a saudade, consolo, a bênção, a inspiração. Mais legítima que essas feridas é a ferida da trincheira, que se eterniza na pátria, a dar toda a pura razão de ser da casa, da árvore e do mar. Este cavado trapo de terra, corpo místico de São Paulo, em que ora existis consubstanciados, mais que corte de alicerce, sulco de lavra, cova de sepultura, é rasgão de trincheira. E esta, perene que povoais, é a nossa última trincheira. Esta é a trincheira que não se rendeu. Aqui deu à terra o seu suor. Aqui deu à terra a sua lágrima. Aqui deu à terra o seu sangue. Esta é a trincheira que não se rendeu. Aqui é nossa bandeira gravada no chão, pelo branco de nosso ideal, pelo negro de nosso luto, pelo vermelho. Está reunida a Câmara Municipal. A mesa, presidida pelo vereador Benedito Rodrigues Lisboa, está composta por juízes de direito da comarca e prefeito municipal Dr. Filadelfo Gouveia Neto. O ex-combatente e jornalista Leonardo Gomes. Vereador Lázaro de Camargo Enck,
fala em nome do Legislativo. Nair, viúva do saudoso homem público Dr. Coutinho Cavalcante. Dr. Fausto Gomes e familiares presentes à cívica cerimônia. Ex-combatente e atual presidente do Legislativo Benedito Rodrigues Lisboa descerra a bandeira paulista, inaugurando o retrato do ex-deputado federal e combatente de 32, Dr. Joaquim Nunes Coutinho Cavalcante. Sob calorosos aplausos, o ex-combatente e jornalista Leonardo Gomes recebe o honroso título de cidadão riopretense. Da tribuna, o homenageado diz do seu muito obrigado ao senhor presidente e senhores vereadores, aos seus colegas da imprensa e do rádio e aos seus queridos concidadãos riopretenses.